Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: na presença de Jesus não existe espaço para mentira. A liberdade nasce da verdade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se nós precisamos mentir para uma pessoa, é sinal que nós não fizemos as coisas direito. Quando é o Espírito Santo quem está governando os nossos pensamentos e as nossas ações, todo o resultado das nossas palavras é a verdade. Nós fazemos isso graças a Deus. A verdade, ela não está em nós. Quanto mais nós erramos, mas nós tentamos parecer melhores através apenas das palavras, confundindo as pessoas, distorcendo a realidade. Não existe mentira boa. Toda mentira ela vem do diabo. Quando o diabo ele está governando os nossos pensamentos, ele não pode deixar ser detectado, ele não pode ser deixar visto. Então ele tenta ir confundindo as pessoas. Quando a gente volta lá no começo, bem no comecinho, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estão olhando a árvore que o Senhor proibiu de que eles comessem os frutos, o que ele faz? Ele distorce os fatos, ele distorce a realidade. Quem disse a primeira vez, olha, não comam desse fruto? Foi Deus. O segundo pensamento sempre é o diabo. E é aí que começa a batalha. Deus pede uma coisa, o diabo pede outra, e você está ali no meio, tentando ver qual voz é melhor a você e aos seus próprios interesses. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. O negar a si mesmo é justamente isso, é colocar a vontade de Deus acima da sua. E quanto mais fé nós temos, mais confiança nós temos em Deus. Quanto mais nós confiamos em Deus, nós paramos de questionar e começamos a obedecer. E isso muda não só os nossos comportamentos, mas como os nossos sentimentos e muda tudo em nossa vida. Então, tudo aquilo que nós dependíamos, seja de dependência emocional, seja de dependência de alguma coisa química, seja de qualquer coisa desse mundo para tentar se sentir parte de algo, se transforma em algo muito maior, porque nós criamos um senso de eternidade. E no meio da eternidade nós encontramos algo que nós sempre procuramos, que é o amor. Por quê? Porque Deus é o amor. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então o falar a verdade não nasce na nossa vontade, porque nós temos o hábito, nós somos mentirosos. Nós queremos maquiar toda a maldade que nós temos. É como uma mulher que acorda de manhã com uma olheira que não dormiu muito bem, e aí ela vai lá e se soluciona. Como? Com maquiagens. Passa a base, passa não sei o que, eu não sei o nome, vocês vão ficar devendo para vocês. Mas ela vai se colocando camada por camada, até que chega um momento que você olha e fala, nossa, tá bonita, mas e por baixo? Por baixo não. Por baixo não. E nós temos que ir tirando essa camada para quê? Para que essa parte de baixo ela se torne bonita, para que nós possamos viver de uma forma a qual nós não precisamos enganar as pessoas através das nossas palavras. E nós vivemos enganando as pessoas quando nós estamos longe de Deus. Se você abre as redes sociais e começa a olhar essas fotos, tem gente que não tem mais nem poro. Você olha, tá assim, tá chapado. Por quê? Porque não consegue aceitar a idade que tem, que foi maltratado pelo tempo. E não quer dizer que para mim ser bonito eu tenho que estar perfeito, eu tenho que estar com um botox em dia, eu tenho que estar isso. Perfeição é sorriso no rosto, perfeição é brilho no olhar, perfeição é Jesus nas palavras. Porque o que adianta na foto estar em pecado, se é um coração vazio, se não tem nada para oferecer, se é uma pessoa tola que vai destruir a própria família? Isso é bíblico, não está em mim. Nós podemos ler a palavra de Deus, que é o manual da vida, e pegar tudo aquilo que o Senhor ensina. Olha, faça isso, que a tua vida ela vai dar tudo certo, porque esse mundo ele é passageiro. Ninguém vai ficar daqui, ninguém vai levar nada daqui.
mas nós vivemos sobrevivendo quando nós vivemos longe do Senhor. E até quando você quer continuar sobrevivendo nessa vida? Até quando? Até quando você vai continuar tolerando a mentira na sua vida? Até quando você acha que isso é uma vida? Se a gente vai lá na palavra de Deus, em João 44, 45 e 47, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é do seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Quem está conversando conosco? Jesus. E com quem vocês acreditam que ele esteja conversando? Com os fariseus, os mestres da lei. Então, nós sempre percebemos que Jesus ele entra nesses embates. Por quê? Porque os mestres da lei queriam tirar a vida dele. Porque eles não aceitavam as coisas que Jesus fazia, muito menos o que ele falava, porque tirava o poder e colocava no filho do carpinteiro. O mundo ele não reage muito bem quando o poder é tirado de um e dado para algum que eles enxergam como inferior. E Deus ele sempre faz isso. Ele escolhe os inferiores para colocar os superiores no lugar deles. Sabe por quê? Porque os humilhados serão exaltados. E olha como ele começa de uma forma muito dura. É porque eles ficavam acusando que ele expulsava os demônios pelo poder de Satanás. E nós não podemos descartar esse mundo espiritual. Não podemos. Senão nós vamos viver a vida inteira na escuridão, sentindo o demônio na nossa cabeça e achando que é a coisa mais normal do mundo. E para tratar esse demônio, a gente vai num psiquiatra, num psicólogo e começa a reclamar das pessoas. Como se a nossa vida ela fosse perfeita se tudo acontecesse do jeito que a gente quer. Quantas vezes não aconteceu tudo que nós queríamos? E no final, sabe onde nós acabamos? Num bar enchendo a cara. Porque é assim que a gente celebra a alegria. Todos os momentos felizes você passou chapado. Pare e começa a pensar no que pra gente é diversão. Nossa, vou me casar, vou fazer uma reunião, vou fazer uma aliança com o Senhor. Olha, Senhor, essa é minha esposa, essa é minha... abençoa a minha família e depois, cachaça no lombo. E aí, o que adiantou? O que adianta? Que tipo de comportamento esse é de um cristão? Será que um cristão ele iria fazer isso? Não iria. Só que pra gente tá tudo bem, o importante é sair na foto, o importante é fazer os ritos, é fazer o que todo mundo faz. Se isso daqui vai dar certo lá na frente ou não faz, pouco importa. Essa é a nossa vida. Esses somos nós, eternos ignorantes. Só que Jesus ele começa a olhar aquelas pessoas e começa a dar nome aos bois. Eu sempre falo que só existe dois lados. Se você não está com Jesus, você está com o diabo. Fim. Se você está com Jesus, você vai ter os comportamentos da presença do Espírito Santo. Se você não está, você vai ter o comportamento do diabo. Acabou. Se você não suporta o que você sente, você está com o diabo. Ah, mas eu não quero mais estar com o diabo. Beleza. É só começar a ler a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vier, ele vai te convencer do seu pecado. Não sou eu. Porque nós sempre achamos que nós somos boas pessoas. Mais uma mentira que nós contamos a nós mesmos. Porque se você mesmo acredita nas mentiras que você conta, aí acabou. Aí já não tem mais o que ser feito. Então quando o Espírito Santo vem, ele vai me convencendo do meu pecado, eu vou olhando a minha vida, eu vou me arrependendo, e aí sim Jesus ele vem colocando ordem na casa, e eu deixo de ser filho do diabo para me tornar filho de Deus. Deixo de ser inimigo de Deus para se tornar seu amigo. Vocês são os filhos do diabo. Sabe para quem que ele está falando isso? Para a igreja da época. Você imagina você chegar lá no pastor ou no padre e falar assim, vocês são o filho do diabo. Não, tá amarrado, em nome de Jesus. É Jesus que está falando para essas pessoas. Ele está colocando um nome nelas. E por que ele chegou nessa conclusão? E querem fazer o que o pai de vocês quer. Ah, por que eles querem fazer o que ele quer? Porque a batalha espiritual acontece na onde? Nos nossos pensamentos. Ou eu obedeço os pensamentos que Deus coloca, ou eu obedeço os pensamentos que o diabo coloca. Jesus está deixando muito bem claro. De quem você obedecer os pensamentos, você vai se tornar filho. E como eles pensavam em tirar a vida de Jesus, isso não vem de Deus. Isso é um mandamento, não matarás.
Então, como eles podem dizer que eles são de Deus se eles têm desejo de fazer coisas que não são de Deus? Desde a criação do mundo, ele foi assassino. E por que ele está falando isso? Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva foi expulso do paraíso? Os seus filhos Caim e Abel acabaram tirando a vida. Lembra que um ficou em inveja com o outro, que um ofereceu um animal, o outro ofereceu cereais, e aí um não gostou, falou não, e aí Deus pergunta onde está o teu irmão? Ai, não sei, já mente. E assim a gente vai solucionando o nosso pecado com mentiras, tentando iludir, tentando enganar, tentando se vitimizar, tentando exagerar. Se as tuas palavras não refletem a realidade, é o diabo que está dentro da tua cabeça. Se você faz algo e depois que é descoberto ou que é interpelado, você fala, é brincadeira. Então, sempre que você tentar distorcer a realidade, é o diabo que está na tua cabeça. E se o diabo está na tua cabeça, o diabo vai estar nos teus desejos. Qual vai ser a tua moralidade? O que você acha que você vai conseguir fazer de certo? Você não vai conseguir fazer nada. É só escuridão. Quando eu tinha depressão, quem estava na minha cabeça? Era o diabo. Era o diabo. E se a gente não chama as coisas pelo nome, você começa a romantizar tudo aquilo que é ruim. Não, mas tinha alguma coisa boa. Não, mas não tinha nada de bom. Se eu dependo de momentos e não posso ter uma vida plena, Deus me dá uma vida onde ela é plena, existe uma plenitude ao lado do Senhor. Todos vamos passar por dificuldades, mas quando a gente passa com o Senhor, a nossa mente ela é diferente, os nossos sentimentos são diferentes. Então, se eu tenho uma vida melhor ao lado do Senhor, não tem como eu simplesmente falar, não, mas não tinha. Se você não consegue entender isso, faça a experiência de ler a palavra de Deus de forma contínua, para que a sua fé ela aumente em Jesus Cristo. E assim você entenda essas palavras. E nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. No diabo não existe a verdade. Não existe a verdade. Se você conhecer uma pessoa, você não ouve ela falar de Jesus Cristo, ela está ali te enganando, falando o que você quer ouvir. E o que eu quero ouvir, por mais que uma pessoa fala, é a verdade? O que adianta uma pessoa prometer uma coisa para mim e ela nunca cumprir? Não adianta nada. Só que, de novo, nós vamos entrar na mesma pregação de ontem, quando nós falávamos sobre julgar, sobre o cisco no olho. Não adianta eu querer que o outro cumpra, se eu não cumpro. Não adianta eu querer que o outro faça, se eu não faço. Se eu não vigio as minhas palavras, eu não tenho o direito de falar para o outro. Então tudo começa em mim. A verdade precisa estar em mim. O comportamento precisa estar em mim. Por quê? Porque é na minha mente que o Senhor está. O que está na mente do outro, qual é o meu papel? Pregar. Porque é através das palavras de Deus que a nossa mente ela começa a enxergar as coisas. Senão, vai continuar sempre só no visual. No visual é só ilusão. É só enganação. Não tem como o visual tocar o meu coração. No visual a gente só encontra raiva, ódio, ira, frustração, ou a gente usa o visual para proporcionar e provocar inveja nas outras pessoas. E é só isso. É só vaidade e é só loucura. Então a verdade está com o diabo? Nunca esteve. Nunca esteve. E a vontade do diabo é fazer o quê? Destruir as outras pessoas. Talvez faça sentido a raiva e o ódio que você sente dos outros. A frustração, a amargura, porque nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, e aonde que ele mente? Olha a palavra mente. Aonde que é a batalha? Na mente. E o que ele faz? Mente. É a mesma palavra. A mesma palavra. Na mente. Ele distorce. Está apenas fazendo o que é do seu costume. Por isso que quando ele se aproximou de Adão e Eva, em forma de cobra, no paraíso, ele distorceu a realidade para que eles acreditassem em algo que não existia. Só que tem um problema aqui. Ele não fez isso sozinho. Aonde o pecado começa? Nos nossos desejos. Se eu desejo algo que passa na minha cabeça, é fácil o diabo distorcer e me dar aquilo que eu quero, porque eu acredito que é uma coisa que eu preciso, que aquilo vai ser bom, que aquilo vai ser gostoso. E depois? E o depois? Essa é a pergunta sempre. Sempre antes de você avaliar qualquer coisa, se pergunte, e depois? Será que realmente isso?
Porque no momento você pode estar aí muito gostosinho, muito ardendo de desejo, e depois? Vai lá usar a tua droga, vai lá beber a tua bebida, vai atrás da prostituta, vai da pornografia, e depois? Como você se sente depois? Tá valendo a pena? Quando você sentir desejos, lê a palavra de Deus, fortalece a tua mente, porque você pensa, você sente. Se você pensa no céu, você vai sentir amor. Se você pensa no mundo, você vai continuar sentindo tudo isso que você sempre sentiu. Pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Se ele é o pai de todas as mentiras, sempre que nós mentimos, sempre que nós enganamos, sempre que nós adulteramos, é o diabo que está dentro de nós. E aí o que acontece quando você fica em uma só carne com a outra pessoa? O diabo que está nela passa para você, os espíritos eles são trocados. Então para você é mais barato, né? Sai lá com a mulher, paga 100, sei lá, 200, 300, 500, não sei quanto custa. Mas você vai lá, fala gostosinho, mais barato, e beleza. Só pegou o demônio de uma centena de clientes só e trouxe para tua casa, trouxe para tua vida. Depois não sabe por que não dorme, depois não sabe por que fica sentindo isso, não sabe por que fica muito louco, não sabe. Não sabe porque despreza que existe um mundo espiritual. E isso, por mais que você possa olhar para mim e falar, ele está viajando, está escrito na Bíblia. Se você começar a ler, você vai se espantar de quanta coisa Deus ensina na palavra. Ele fala de tudo que você nem possa imaginar. Então, leia a palavra de Deus para que você possa aprender. Aí vem Jesus e diz, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. A verdade de Deus, para quem está tomado pelo diabo, a pessoa ela não vai acreditar. Não adianta. É como se a luz estivesse acesa, mas os olhos estivessem fechados. Não adianta, elas não vão ver. Você pode insistir, trazer a Bíblia para uma pessoa, falar, olha, mas está escrito aqui, olha aqui para você ver, o que você está fazendo não está certo. E você só vai fazer isso depois que você tivesse convertido, depois que você tiver passado. Tá? Porque se você não passou pelo processo de conversão, você está querendo modificar o outro para quê? A salvação ela é individual. Não tem como eu não salvar, não, eu sou melhor. Nossa, eu adoro gente que fala, não, porque eu amo mais. Porque vai lá, vai nesse amplo amor teu aí. Então não adianta. Para mim poder crer, o diabo tem que sair da minha cabeça. A pessoa que é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso que nós buscamos o Senhor todos os dias, porque nós somos de Deus. E na igreja pra gente é muito pouco. Nós não nos satisfazemos com pouco. Nós queremos poder chegar lá no céu e falar, Senhor, desde que eu te conheci, todos os dias eu estive na sua presença. Todos os dias eu te louvei. Todos os dias eu te servi. Todos os dias eu te amei. Desde que eu te conheci foi sempre assim. Porque quando é uma pessoa que você gosta, você fica ali lambendo o chão, fica querendo agradar, mas para Deus não faz nada. Trata o coitado do Jesus como se fosse uma coisa qualquer. Larga o menino ali pendurado na cruz e boa, né? Não funciona assim. Não funciona. Essa vida não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós temos que ser mais Cristo e menos nós. Porque senão o tempo vai passar, o cabelo vai ficar branco, a cara vai começar a cair, o corpo vai ficar cansado e é só isso. Você acha que vai sobrar o que da tua vida? Se nem quando você tinha mais energia deu certo, você imagina quando a energia acabar, como que vai acontecer? Então talvez a nossa vida ela precise ser assim. Porque enquanto a gente tem energia, a gente fica tentando, insistindo. Mas vai chegar um ponto que você não vai ter. E aí o teu joelho vai dobrar, a tua língua vai confessar, você vai enxergar o que é verdade e vai olhar para trás e falar, meu Deus, como eu perdi tempo. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Então quem escuta a palavra de Deus é de Deus. Quem lê a Bíblia todos os dias é de Deus. Quem não faz isso, não é. Tô lendo para vocês. Gosta, não gosta, não é. Quer ser de Deus? Faz do jeito que a palavra ensina. Não quer ser de Deus? Faça do seu jeito e guarde um dinheirinho para você poder pagar o teu remédio, o teu psicólogo, a tua bebida e a tua loucura. Tá, vai guardando. Guarda, porque o problema é quando o dinheiro acabar. Se acabar o dinheiro, tua vida acabou. Se a gente continua lendo lá em João 17, versículo 13 a 17 e 20, a palavra do Senhor diz assim: Agora eu estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio de alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo,
como eu também não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Quem está falando conosco agora? Jesus. Qual é a diferença da parte de cima? A parte de cima eles estavam conversando com os fariseus, e aqui ele estava conversando com os discípulos. É a oração que ele faz antes dele ser entregue, antes de Judas traí-lo. Você está aí doendo, porque alguém te enganou, alguém fez isso, alguém fez aquilo. Jesus sabe qual é essa dor. Um amigo dele o traiu, uma pessoa que ele tinha escolhido, deu um beijo no rosto dele. E aí? Será que Jesus ele não sabe o que nós passamos? Ele viveu uma experiência de carne. Sabe qual é a diferença de Jesus? É que ele aceitava, ele obedecia à vontade de Deus. É daí que vinha tudo que ele fazia. E a palavra deixa claro que nós podemos, a partir do momento que nós buscamos o Senhor, nós podemos. Que se a nossa fé ela for tão pequena quanto uma semente de mostarda, você pode dizer para o monte, saia daqui e vá para lá, e ele vai. A questão é quem tem essa fé tão pequena. A nossa fé sempre está ligada a coisas. A minha saúde é o plano de saúde. Então, se eu tenho plano de saúde, eu estou tranquilo. Então, se eu tenho um seguro, eu estou tranquilo. Se eu tenho um alarme, eu estou tranquilo. Se eu tenho isso... Se a nossa tranquilidade vem de coisas, o dia que você não tiver essas coisas, você não vai estar tranquilo? E lá atrás, antigamente, que não tinha nada dessas coisas, como que as pessoas viviam? Então, quando eu olho essa modernidade, essa loucura do que a gente acha que precisa, eu olho sempre lá para trás e vejo se essas coisas elas existiam. Porque se não existia e eles viviam, eu acho que não é necessário. Você quer descobrir a felicidade? Você precisa de escassez. Você só vai entender o que é importante quando tudo faltar. Porque enquanto tudo está em abundância, você não sabe o valor das coisas. Quer continuar escolhendo o que comer, tem tudo para comer, mas não tem nada. Tem um monte de roupa para vestir, mas não tem roupa para vestir. Então é sempre assim. Sempre fica ali filtrando, sempre fica procurando. Sempre tenta achar aquilo que dá mais prazer. Fica lá rodando os feed. Feed. Não, esse eu já vi, esse eu não gosto, esse não é. E é sempre assim. Sempre procurando algo para trazer mais aquilo que não tem nada. E agora estou indo para perto de ti. Jesus sabia que ele seria crucificado e ele estava falando. Ele estava assumindo, ele estava admitindo que aquilo ia acontecer. Por mais que Pedro, quando ele contou, ele falou, não, nós vamos dar um jeito. Quando ele tentou dar um jeito no chamado de Jesus, o que Jesus disse para Pedro? Arreda-te, Satanás. Esse é um modo de pensar dos homens e não de Deus. Olha como o diabo ele assume a nossa mente muito rápido. Eu deixei de fazer o que Deus fala, o diabo já assumiu. Eu comecei a fazer o que Deus fala, Jesus já assumiu. E essa é a batalha. Quem está assumindo a tua vida? Você nunca tem tempo para Deus, né? Para o diabo você tem todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. E é esse senso de urgência que a gente tinha que entender. Imagina as pessoas que estão perto de nós, que vivem também. Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar tudo em paz, tudo tranquilo? Ah, mas como eu reconheço? Jesus nos ensina. A boca fala do que o coração está cheio. Se uma pessoa mente, está cheia de Deus? Não, está cheia do diabo. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração de vocês fique cheio da minha alegria. Então, quando nós ouvimos as palavras de Jesus, o nosso coração se enche de alegria. Olha que ele estava pegando algo triste e estava dizendo, olha, se vocês me ouvirem, mesmo no meio dessa tristeza de tudo que vai acontecer, vocês vão conseguir encontrar uma alegria. Só que essa alegria ela não está em vocês, está em mim. É a alegria que vem por ouvirem a minha palavra, por pensarem da forma que eu ensinei. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. O que ele está falando? Eu lhes dei a tua mensagem. A mensagem de quem Jesus entregou? A mensagem que era de Deus. É sobre isso que ele está falando. Olha, Pai, eu preguei a tua palavra. Eu fiz o que o Senhor me pediu.
Foi isso que eu fiz para ele. Só que teve uma consequência, mas o mundo ficou com ódio deles. E por que o mundo ficou com ódio? Porque é uma batalha. Se eu deixei de servir o diabo e comecei a servir Deus, você acha que as pessoas elas vão gostar de mim? E às vezes você está aí reclamando que ninguém gosta. Louvado seja o Senhor. Eu não quero que ninguém do mundo goste de mim. Não precisa gostar, não precisa respeitar, não precisa elogiar, não precisa fazer nada. Pode vir tocar o terror. Mas aqueles que são de Deus, assim como eu amo, porque o Senhor pediu, eles também vão me amar. E aqueles que me odeiam, eu oro, como nós falamos esses dias. Então o mal, ele não é uma opção. Eu não uso as mesmas armas porque o diabo não está na minha mente e essa não é a mentalidade de Jesus. Então eles podem nos odiar? Eles podem, porque para eles tudo que eles têm é o ódio, é a raiva, é a inveja, é a frustração. E nós lutamos ao lado do amor. Nós temos a palavra, nós temos sabedoria, nós temos ferramentas que eles não têm. Tudo que eles podem fazer é chorar, gritar, berrar e querer agredir. E nós temos o controle, graças ao Espírito Santo, coisas que eles não têm. Então Jesus ele deixa muito claro, eu não sou do mundo e a partir do momento que eu controlar a mente de vocês, vocês também não serão do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Olha a oração que Jesus fez. Pai, eu não quero que você tire eles do mundo, eles vão ter que ficar aqui. Mas protege eles de quem? Do maligno. Será que o maligno, se Jesus está orando isso, será que com certeza o diabo entra na mente das pessoas ou não? Isso é uma viagem. Porque eu não vejo ninguém pregando isso em lugar nenhum, eu nunca vi. Nem sentimento ligado a pensamento, nem nada. Desde o princípio, quando eu comecei a parar de sentir depressão, eu fui entendendo demais essas coisas, porque é muito claro. Desde quando eu volto olhar, ler as poesias mais antigas, de quando eu não tinha sabedoria, nem acreditava em Deus, eu vejo que todo aquele inferno que existia, aquela escuridão, aquelas trevas, aquele breu, sabe, que existia na minha vida, aqueles sentimentos ruins, aquele desejo de morte, sabe? Só isso, dependência emocional, é uma vida sozinha. Não é à toa que nós sentimos solidão, porque é isso que nós temos. É isso que nós somos a solidão buscando companhia. E é isso que você quer continuar sendo? Até quando? Então, nós precisamos de Jesus para que Ele nos guarde do maligno, longe dele. Apagou a luz, o que acontece? Vem a treva, vem a escuridão. Então, que nós possamos manter a luz acesa. E a palavra é a luz que nos guia. Mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Então nós não vamos mais fazer as coisas que nós fazíamos, nós não vamos mais falar as coisas que nós falávamos. Veja que a mentira, ela já não é mais uma opção. Julgar as pessoas já não é mais uma opção. Sentir raiva, sentir ódio, sentir inveja, sentir ciúme. Ficar atrás de bebedeira, ficar atrás de pornografia, ficar atrás só de coisa errada. Ficar fazendo fofoca da vida dos outros, ficar julgando as pessoas, ficar acusando as pessoas, ficar colocando a culpa nas pessoas, isso já não faz mais parte de nós. E como que eu posso fazer parte de Jesus? Qual é o segredo, Senhor? Que eles sejam teus por meio da verdade. Tá, mas o que é a verdade? A tua mensagem é a verdade. Guardei a tua palavra dentro de mim para não pecar contra ti. Olha como a Bíblia, ela é a resposta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não lê a palavra de Deus, não adianta. Pode fazer curso, pode ser inteligente, pode ser esforçado, pode frequentar a igreja, pode ser da cela, pode pregar lá em cima. Se você não lê todo dia, não adianta nada. Não adianta nada. Você pode estar dentro de uma igreja e não conhecer Jesus. E para os fariseus, eles se contentavam em falar que eles eram parentes de Abraão. Não, mas nós somos parentes de Abraão. O que isso significa? Nada. Ai, minha família inteira é evangélica, vai na igreja. O que isso significa? Nada. O que o outro comeu não me alimenta. Simples assim. Simples assim. Então, ou nós lemos a palavra de Deus todos os dias, que eu insisto e falo todos os dias a mesma coisa. Leia a palavra de Deus. Não peço somente por eles, mas também em favor de quem? Das pessoas que vão crer. E por quê? Por quê? Porque em mim, por meio da mensagem deles.
Então nós somos guardados por Deus para que nós possamos ajudar outras pessoas a despertarem ao Senhor. Evangelizar, testemunhar, dar a Bíblia para as pessoas. Vê como a gente primeiro dá o testemunho para depois dar a palavra. Vê como tudo está amarradinho, como tudo está certinho, como os nossos pensamentos mudam. Dentro dos nossos pensamentos, sabe o que fica? Só ficam lindas palavras. Lindas palavras. A nossa mente ela é tomada por um amor tão profundo e por uma misericórdia que quando eu olho as pessoas, eu não quero julgar as pessoas. Eu não quero saber da história delas, eu não quero saber o que aconteceu no mundo quando elas estavam longe de Deus, mas eu quero falar do Senhor, eu quero falar do céu, eu quero falar daquilo que Deus fez na minha vida, para que isso possa inspirar outras pessoas, ajudarem elas a ter também esse encontro com o Senhor, tirar essa mente, ser protegido do maligno. Porque o que adianta viver essa vida do jeito que a gente viveu? Não vale nada. Não há dinheiro no mundo que baste. Não há nada que baste nessa vida. É insuportável viver longe de Jesus. É insuportável viver longe da sua presença. Então, quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós não vamos mentir, nós não vamos enganar, nós não vamos ficar pegando essas fotos, tocando filtro até na quinta categoria. Sabe, começa a rever as tuas atitudes. Por que você tem feito isso? Por que você acha que você precisa ser melhor que as pessoas? Porque você tem competido com os outros. Não tem ninguém competindo com ninguém aqui. No céu todos ganham. Não existe perdedores ao lado de Cristo. Amém? Que o Senhor ele abençoe a sua vida. Que você possa ler a palavra de Deus todos os dias em sequência. Começa em Mateus. Que o teu coração possa ser uma terra fértil para o Senhor. Que através da sua vida outras pessoas possam ser ajudadas, mas primeiro se converte, primeiro entrega, se arrepende dos seus maus caminhos, não faz mais. Sabe, eu sei que longe de Jesus você já pode ter tentado e fracassado, mas ao lado dele tudo é diferente. Você está passando por um processo de conversão, as outras pessoas não. Você está sendo tirado do mundo, as outras pessoas não. Então não queira que eles sintam o que você sente, mas eles podem ver que você está diferente. E essa é a oportunidade que você tem para pregar a Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Sua graça é um favor que nós não merecemos. Trago a marca do pecado desde o meu nascimento. Não troco a tua sabedoria nem por rios de dinheiro. Prefiro te adorar, Senhor, e viver agora no teu reino. A tua palavra é o pão que alimenta a minha alma. Converso contigo em oração, tua presença me acalma. Eu sei que os teus caminhos são melhores que os meus. No passado era teu inimigo, mas tua misericórdia me socorreu. Lindas palavras enchem o meu coração. Lindas palavras enquanto te escrevo esta canção. Lindas palavras em homenagem ao Rei, que é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Lindas palavras enchem o meu coração. Lindas palavras enquanto te escrevo essa canção. Lindas palavras em homenagem ao Rei, que é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Não basta dizer Senhor,
tenho que fazer a tua vontade, viver com respeito e temor, segundo a tua verdade. Teu Espírito é a garantia de que viverei em liberdade. Junto da cruz está o perdão e a eternidade. Somente com o Senhor eu posso ser perfeito. Cada um dos teus planos tem o seu próprio tempo, pois a fé sem obras está morta em si mesma. Não adianta pedir perdão e viver da mesma maneira. Lindas palavras enchem o meu coração. Lindas palavras enquanto te escrevo esta canção. Lindas palavras em homenagem ao Rei, que é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Eu tenho a marca e estou separado para o Senhor. Fui redimido e purificado pelo fogo do teu amor. Sou teu servo dedicado ao Deus que me salvou e do poder da escuridão. Jesus Cristo me libertou. Lindas palavras enchem o meu coração. Lindas palavras enquanto te escrevo esta canção. Lindas palavras em homenagem ao Rei, que é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor que perdoa o seu povo. Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo, meu Senhor.